Bom dia, amigos da bancada. Vamos logo ao que interessa. O texto que eu falo aqui, a democracia que temos e a democracia que queremos. A democracia, como modelo de regime político, vive atualmente a sua maior prova de fogo desde as colunas do Partenon construídas por Péricles. Nunca se viu, ao longo da história, tanto uso dos valores da democracia para justamente refrear a democracia naquilo que ela tem de mais importante: o respeito ao contraditório e às minorias, liberdade de pensar e não ser recriminado por isso. Enfim, saber viver e conviver e também aceitar que temos uma sociedade pluralista, que aquele que não comunga com os meus valores não é inimigo que devo varrer da face da terra. Nos últimos 5 anos, ascendeu aos governos do mundo uma horda de políticos que se utilizam dos instrumentos da democracia para justamente impor conceitos e valores antidemocráticos. Os exemplos são muitos, sejam eles de esquerda, exemplo crasso e próximo à Venezuela, ou de direita, como a Polônia e a Hungria. E tal fenômeno chegou aonde jamais se pensou. Refiro-me a uma das mais estáveis e consolidadas democracias do mundo, a Inglaterra, onde o seu primeiro-ministro, Boris Johnson, suspendeu o funcionamento da Câmara dos Comuns simplesmente por temer o adiamento do Brexit. Tal fato nunca aconteceu no parlamento inglês, a ponto do judiciário, em uma decisão inédita, afirmar que a jogada política do cabeludo e despenteado chefe do governo é ilegal. Os Estados Unidos não ficam fora desta história. Não que a maior democracia do mundo esteja sofrendo abalos, longe disso. Mas eles têm um presidente que afronta de forma constante e intransigente o Congresso americano. Tanto que o Trump desafiou os deputados a ir adiante com seu impeachment, em razão dele pedir a um presidente estrangeiro em seu país, no caso a Ucrânia, investigar o filho do seu provável opositor nas próximas eleições presidenciais, por suspeita de corrupção. A lei americana proíbe tais atitudes. Enfim, Trump representa o que há de mais atrasado e retrógrado da política americana. E o Brasil, como fica nessa toada internacional? Ocupa lugar de destaque, e não é por culpa do atual governo, isso já vem de algum tempo. Os governos petistas foram craques em se utilizarem dos mecanismos democráticos para se perpetuarem no poder, e utilizavam com muito esmero o aparelhamento estatal como condão de suas ações de perenidades políticas e administrativas. Primeiro, advogavam que detinham o monopólio das virtudes. Para isto, se mostrava como a melhor e única opção política. O adversário deveria ser destruído e extinto da fauna política, e todos que eram contra sua linha de governo eram malditos. Criou-se a ideia de nós contra eles, sendo eles a velha política e seus líderes e tudo que representasse o conservadorismo político, entendendo como conservador aquele que estava no comando das oligarquias políticas. Não demorou muito para continuar com seu projeto de poder. Teve que abraçar aqueles que tanto combatiam e os tornou os mais velhos amigos da infância política. A companheirada descobriu que não se governa sem oposição e entra neste rol Sarney, Collor e companhia. O povo brasileiro, cansado desse cenário, que levou ao desastre econômico, surge uma antípoda da toada petista, o atual presidente. O nós sai de cena e entra os eles. O discurso é de contrapor contra a ideologia de esquerda e, por fim, ameaça de que o socialismo estaria com planos de se tornar definitivo em terras tupiniquins. Pensando eles que o PT for algum dia socialista no seu sentido verdadeiro, coisa que nem chegaram perto. Mas no imaginário dos que derrotaram a esquerda brasileira, o comunismo era uma realidade ameaçadora. Ideólogos desta bobagem logo cresceram de importância, vociferando lá da Virgínia que havia comunistas até debaixo da cama de asilo de velhinhos. O governo brasileiro, atual, refratário a tudo que foi feito pelos governos petistas, tem se comportado como um sinal trocado das ideias esquerdistas, mas com a visão pior dos fatos que o arrodeia. Elegeu-se como mote de sua governança os costumes, o fundamentalismo tosco e a detratar todos aqueles que não comungam com suas visões de mundo. A defesa da ditadura brasileira e de outros países não soa nada democrático, mas é recorrente nas falas presidenciais. Paira na sua cabeça que o mundo vive atualmente uma ameaça global do socialismo, vindo não sei de onde, mas os seus acólitos não tiram disto de suas mentes. Inventaram até um neologismo para dar um certo ar de inteligência, mas que não passa de uma bobagem sem profundidade intelectual, o globalismo. Em torno disso tudo, autoridades das mais diversas matizes administrativas e jurídicas passaram a detratar o parlamento brasileiro e as demais instituições, chamando-as dos mais improváveis impropérios. Lembra aqui os Golden Boys da Lava Jato,
que hora por outra desancavam o Congresso Nacional e o STF, como se fosse eles a mão que salvaria o Brasil da corrupção, coisa que nenhum brasileiro lhes deu esta missão. Esquece-se os mesmos que assim se comportam, não entende e despreza a democracia. Não há salvação política e democracia saudável que não seja através do parlamento. Ademais, não cabe a certas autoridades judiciais ficarem fazendo proselitismo jurídico em redes sociais, principalmente quando essas exercem atividade de Estado. O que vemos hoje no Brasil é uma hoste de pseudos iluminados tentando salvar, entre aspas, o país através de sentenças e processos judiciais, como se a democracia não tivesse mecanismo de controles para os desarranjos sociais e políticos. Essa gente usa os mecanismos democráticos para tentar impor uma ordem, quando na verdade não são legitimados para tanto. Mas eles preenchem um vazio que a elite política vinha desprezando por um bom tempo. Conversa que deixo para outra ocasião. Por fim, nesse caldeirão de enfrentamento contra a democracia, surgem figuras que, levadas por um messianismo de botequim, se comportam como um déspota das virtudes, onde tenta impor projetos políticos sabidamente antidemocráticos e, por não dizer, contrário à Constituição. Falo do ministro Moro, que, segundo a entrevista da última sexta-feira no site UOL, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, disse com todas as linhas: Moro tenta acuar as instituições democráticas do país. Fecha aspas. Está aí um exemplo de usar a democracia para justamente destruir a democracia, quando insiste o ministro da Justiça em aprovar uma lei que permite a licença para matar e outras sandices no pacote anticrime. Devemos abrir os olhos e decidir qual a democracia que queremos. Isto é uma reflexão, amigos, a respeito da democracia que vivemos e que está acontecendo no mundo. Portanto, um abraço a todos e até a próxima quarta-feira.